Fala meu amigo, fala minha amiga, seja bem-vindo, professor Leandro falando aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou mentor de estudos para concurso, analista judiciário do TRT da 11ª Região e também professor de Direito Processual do Trabalho e Regimento Interno. E hoje a gente está aqui para trabalhar os 10 principais pontos do Regimento Interno da 11ª Região. Eu busquei nessa aula aqui, nos próximos 60 minutos, 80 minutos aí que a gente deve ter de aula, sintetizar os principais pontos desse conteúdo. A ideia é a seguinte: nesse momento você já precisa ter estudado o seu material do Regimento Interno Descomplicado. Então você já estudou aquele material, de repente já resolveu algumas questões, e aí agora a gente vai apenas rememorar alguns dos pontos que são os pontos que eu considero mais importantes dentro daquele universo gigantesco de 270 artigos mais ou menos que tem o Regimento Interno do TRT-11, tá? Então a gente tem um regimento que ele é bastante grande, que ele é bastante vasto, mas a gente precisa tentar filtrar o que é mais importante dentro desse regimento, e é isso que eu vou tentar fazer com você aqui nessa aula, tá bom? Então, turma, vamos para a tela comigo aqui, vamos conversar sobre o regimento interno do TRT da 11ª Região. E galera, já começo falando de estrutura e organização do tribunal, tá? Vamos direto para o que interessa, a gente já começa ali direto pelo nosso artigo 4º do Regimento Interno, que dispõe o seguinte: são órgãos do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Tribunal Pleno, sessões especializadas, turmas, presidência, vice-presidência e corregedoria, que são nossos órgãos de direção, né? Os desembargadores do trabalho, e aí aqui eu já quero deixar um pequeno asterisco para que você não faça confusão. Às vezes vem nas questões isso, são órgãos do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, os desembargadores do trabalho. E às vezes a gente fica pensando, pô, mas desembargador é órgão? Sim, tá? Segundo o Regimento Interno são, então não faça essa confusão. E a gente teve uma recente alteração, olha aqui, ó, ano de 2022, pela emenda regimental número 9, que incluiu a ouvidoria dentro da estrutura do TRT. Então, antes a ouvidoria, ela funcionava assim como a escola judicial. E aí vocês podem ver aqui que o parágrafo 1º, ele fala: a escola judicial funcionará vinculada à presidência e ao tribunal. Ou seja, ela é um órgão anexo ao tribunal. Enquanto que a ouvidoria, que antes tinha essa mesma condição, agora ela passou realmente a integrar a estrutura do TRT. Fiquem atentos nisso aqui, novidades as bancas gostam, a FCC adora quando é um assunto novo. Então, a ouvidoria vocês não vão errar. Prestem atenção que a ouvidoria hoje integra a estrutura do TRT. A ouvidoria, órgão autônomo integrante da alta administração do tribunal. Então, a integrante da alta administração do tribunal. Funcionará com estrutura e atribuições definidas em resolução administrativa. Aqui, o regimento interno apenas delegou para a resolução administrativa organizar o funcionamento da ouvidoria, tá bom? E aí vamos já entender esse esqueminha, porque no momento que você consegue compreender essa estrutura do regimento interno aqui, do regimento interno não, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, fica mais fácil compreender como é o seu funcionamento. Então fiquem ligados. Estrutura organizacional, e aí integram o tribunal, como vocês viram ali, o Tribunal Pleno, ou seja, todos os 14 desembargadores reunidos, eles formam o nosso Tribunal Pleno. Vocês já vão ver à frente que o TRT-11 ele tem 14 desembargadores, mas quando todos esses desembargadores estão reunidos, a gente tem o Tribunal Pleno funcionando. A gente também vai ter 2 sessões especializadas, tá? 3 turmas, os órgãos de direção, que é a nossa presidência, a nossa vice-presidência e a nossa corregedoria. A gente tem os 14 desembargadores considerados individualmente, então cada desembargador é considerado um órgão, então cada um dos desembargadores aqui compõe o órgão que é o desembargador. E por último a gente tem a questão da nossa ouvidoria. A ouvidoria é aquele órgão que serve para ter uma maior proximidade com o público que se utiliza do serviço do Poder Judiciário. Então, toda vez que tem uma reclamação, uma sugestão de melhoria, a comunicação direta do público, do jurisdicionado, é por meio da ouvidoria, tá bom?
E aí funciona vinculado ao TRT, ou seja, não é parte da estrutura do TRT, mas sim funciona vinculado à presidência e ao tribunal, a nossa escola judicial. Tá? Escola judicial, deixa eu destacar aqui, é o órgão encarregado de capacitar, de preparar os magistrados e servidores. Então, a escola judicial, hoje ela atua junto ao TRT, ela faz um trabalho bastante legal, trazendo vários eventos para dentro do TRT. Toda vez que tem algum evento, alguma palestra, é a própria escola judicial que organiza. Monta cursos, aqueles cursos para, por exemplo, os servidores se adaptarem com o PJE. Então, tudo isso é trabalho da escola judicial, ela está sempre buscando aperfeiçoar o nosso corpo de servidores públicos, tá? E também a questão da formação dos magistrados faz parte da escola judicial, tá bom? Entendendo essa estrutura aqui, vocês vão começar a entender como é que funciona cada coisa em seu lugar. Mas é importante que você tenha noção disso aqui por completo, tá bom? E aí vamos passar para os próximos artigos aqui. E prestem bastante atenção nesses artigos, ó. Isso aqui é coisa que as bancas adoram cobrar. O TRT da 11ª Região é composto por 14 desembargadores, acabei de falar agora há pouquinho, vitalícios nomeados pelo Presidente da República, com atribuições, organização e competência definidas na Constituição da República em legislação ordinária neste regimento. Então ele apenas delegou aqui, apenas indicou de onde vêm as atribuições, organização e competência, tá? 11 desembargadores, 11 desses 14, serão escolhidos por promoção, dentre juízes titulares das varas do trabalho da região, obedecidos os critérios alternados de antiguidade e merecimento. Um dentre advogados, um dentre membros do Ministério Público e um dentre advogados ou membros do Ministério Público alternadamente. Eu vou até destacar essa palavra aqui, alternadamente, pessoal, para que vocês entendam que assim, olha, essa alternância ela acontece da seguinte forma. Eu tinha dúvidas em relação a isso, por isso que eu falo. São 3 vagas. Uma é de um advogado, uma é de um membro do Ministério Público e uma vai haver uma alternância. Uma hora ela vai ser ocupada por um advogado. Quando essa vaga desocupar, ela vai ser ocupada por um membro do Ministério Público. Quando novamente esse membro do Ministério Público desocupar, ela vai ser ocupada por um advogado. Então esse revezamento ele acontece, ele é bastante demorado, porque foi nomeado um desembargador, aquele desembargador de repente vai ficar 15, 20 anos ali no TRT, e durante todo esse período não vai haver essa alternância, só vai haver quando ele realmente desocupar aquela vaga, tá bom? Mas isso aqui provavelmente não é o que vai ser cobrado na sua prova, tá? Estou apenas comentando. Para promoção por merecimento, e vão gravando sempre isso aqui, ó. O que é merecimento, o que é antiguidade? A indicação de juízes será feita obrigatoriamente por meio de lista tríplice, ou seja, uma lista com 3 nomes, organizada e votada pelos membros efetivos do tribunal. Então, o próprio tribunal ele vai organizar essa lista tríplice com 3 nomes lá de juízes titulares das varas do trabalho da região. E aí, esses 3 nomes vão ir à votação do Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno ele vai fazer uma votação que ela é pública e fundamentada. Então, cada desembargador tem que ir ali falar que vota no fulaninho e por que ele está votando naquele fulaninho. E isso vai ser público, vai ser fundamentado. Não tem nada de voto secreto aqui. Então, se a prova for te cobrar alguma coisa, ela vai muitas vezes mudar isso aqui, ela vai... Opa, deixa eu trocar minha caneta aqui só. Ela vai, por exemplo, ao invés de pública, ela vai colocar votação secreta. Ao invés de lista tríplice, vai botar lista sextupla. As provas gostam de fazer esse tipo de troca. E a FCC, ela é bastante... ela bate bastante nisso aqui. Ela gosta de ir na letra da lei e muitas vezes mudar um ou outro termo, principalmente quando se trata de um assunto como é o caso dos regimentos, tá? Bom, acabei apagando tudo aqui. Deixa só eu remarcar aqui. No caso de antiguidade, tá? Agora a gente falou do merecimento. O caso de antiguidade, a apuração far-se-á mediante lista elaborada para esse fim. Então, o que acontece? Anualmente é elaborada uma lista com a antiguidade do mais antigo ao mais moderno dos juízes do trabalho, dos juízes titulares na região. E aí, qual é a regra? O mais antigo vai ser
promovido quando assim for. Exceto um pequeno detalhezinho que pode acontecer aqui, que é o parágrafo 3º. O tribunal poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto. E aí, vamos lá. Público e fundamentado. De 2/3 de seus membros efetivos. Fiquem ligados nesse artigo aqui, porque ele tem algumas coisas que facilitam também elaborar a questão. Voto não é secreto, é público e é fundamentado. E outra coisa, é 2/3 dos membros efetivos e não dos membros presentes à sessão. Então, tem algumas coisinhas que as bancas podem aproveitar aqui, que as bancas, no caso, quando eu falo as bancas, tá, entenda a FCC, seu caso, que pode mudar alguma coisinha aqui e já complicar as coisas, tá? Bom, vamos entender então essa composição, vou esquematizar para vocês aqui, porque assim fica mais fácil da gente se organizar. Aqui eu estou fazendo uma separação no tribunal, apesar de que essa separação ela não existe, tá? Isso aqui é apenas para fins didáticos. Mas aqui a gente tem 3 desembargadores, que são a nossa direção do tribunal. E aí a gente tem aqui o nosso presidente, tem o nosso vice-presidente e a gente tem o nosso corregedor, ok? Depois a gente vai ter os demais desembargadores que não estão, nesse momento, ocupando nenhum cargo de direção, tá? Então a gente vai ter aqui aliás, deixa eu apagar um aqui porque são 8, tá? Para mim não colocar coisa errada. E a gente vai ter aqui os desembargadores que são oriundos do 5º Constitucional. Então, aqui a gente está vendo os desembargadores que são do 5º Constitucional. Aqui é o geralzão, os que são promovidos por merecimento. Aliás, deixa eu colocar assim. Ó. Isso aqui eles são os desembargadores da carreira da magistratura. Tá? Então eu fiz essa separação apenas para fins didáticos, para vocês entenderem que existe a nossa direção, com presidente, vice-presidente e corregedor, que são ocupantes da direção, e aí a gente já vai ver como é que funciona a eleição desses cargos. A gente vai ter aqui no 5º Constitucional um membro que é advogado, um membro, esse aqui em vermelhinho, que é a cor lá do Ministério Público, que é no Ministério Público, e a gente vai ter um aqui que ele é meio a meio, tá? Assim fica mais fácil de você memorizar. Então aqui é o nosso advogado, aqui é o membro do Ministério Público do Trabalho, e aqui é aquela vaga que fica alternando entre o advogado e o membro do MPT. Os demais aqui, e pessoal, nada impede, por exemplo, que um desses carinhas aqui, por exemplo, esse desembargador que é advogado, ele esteja ocupando ali o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ou ele esteja ocupando o cargo de corregedor ou de vice-presidente, tá? Isso aqui é apenas para fins didáticos. Mas aqui vocês entendam também que a gente tem promoção por merecimento, e aí vocês vão lembrar que é aquele carinha que vem daquela lista com 3 nomes, que é votada de forma pública e fundamentada pelo tribunal. E a gente também vai ter o desembargador advindo da antiguidade, que aí vocês lembrem que é uma lista que vão ter vários nomes, mas o que nos interessa é apenas o primeiro nome da lista, salvo se ele sofreu uma recusa por 2/3 dos membros do tribunal, tá bom? Ficou tranquilo aqui, pessoal? Memorizem esse ponto também, porque é uma questão bastante importante para a gente entender a estrutura e a organização do nosso TRT, tá bom? Vamos de questão, então, para a gente praticar um pouquinho do que a gente viu até aqui. Analisas assertivas. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região é composto por 14 desembargadores do trabalho vitalícios nomeados pelo presidente do TST, com atribuições, organização e competência definidas na Constituição da República, em legislação ordinária e neste regimento. A ouvidoria, órgão autônomo integrante da alta administração do tribunal,
funcionará com a estrutura e as atribuições definidas em resolução administrativa. Para promoção por merecimento, a indicação de juízes será feita obrigatoriamente por meio de lista tríplice, organizada e votada pelos membros efetivos do tribunal, mediante votação pública e fundamentada. Bom, vamos ver qual é o erro aqui. O erro que a gente tem nessa assertiva 1 é a questão do presidente, e eu até sublinhei aqui, ó. Não é o presidente do TST, mas sim o presidente da República. Nosso presidente da República é quem vai fazer... Opa, peraí que eu acabei voltando algumas páginas. É quem vai fazer a nomeação do desembargador, ok? O restante está tudo correto na assertiva. A ouvidoria, órgão autônomo integrante da auto-administração do tribunal, funcionará com estrutura e atribuições definidas na resolução administrativa, em resolução administrativa, aliás. Aqui está correta essa assertiva. É lá o nosso artigo 4º, parágrafo 1º ou 2º? Acho que é o 1º. 2º. Nosso artigo 4º, parágrafo 2º. E aqui a promoção por merecimento será feita por lista tríplice, organizada e votada pelo tribunal, mediante votação pública e fundamentada também. Está correta, então, a nossa alternativa aqui é a letra C. Beleza? Podemos passar para o próximo assunto, que é a questão da antiguidade. E a antiguidade é um assunto bastante relevante, pessoal, porque ao longo do dia a dia do desembargador, em uma série de questões, o critério da antiguidade ele faz toda a diferença. É o critério da antiguidade que vai definir se o desembargador X vai fazer tal trabalho ou se o desembargador Y vai fazer tal trabalho. Quem vai compor cada sessão, quem vai compor a sessão especializada 1, quem vai compor a sessão especializada 2, quem vai compor a turma 1, 2 ou 3. Tudo isso é organizado de acordo com a antiguidade de cada um. Então, a gente precisa conhecer muito bem quais são os critérios de antiguidade para que a gente saiba olhar pontualmente para um determinado desembargador e dizer esse desembargador aqui é mais antigo do que aquele ali. Entendeu? Então vamos lá. Antiguidade dos desembargadores para colocação nas sessões do tribunal, distribuição de serviços e substituições, conta-se sucessivamente. Prestem atenção nesse sucessivamente. Por quê? A gente analisa um primeiro critério. Se houver um empate nele, a gente passa para o próximo. Houve um empate no próximo, a gente passa para o próximo e assim por diante, até que vai chegar algum critério que vai haver uma diferença e aí a gente vai conseguir definir quem é o mais antigo. Beleza? Primeira coisa, primeiro critério, data da posse. Segundo critério, data da nomeação. Terceiro critério, pelo tempo de investidura na classe imediatamente anterior. Então, grava isso aqui, ó, classe imediatamente anterior. Qual é a classe imediatamente anterior do desembargador? É o juiz titular. Então, a gente conta aqui quanto tempo esse juiz ficou na condição de juiz titular. O que tiver ficado mais tempo como juiz titular vai ser mais antigo. Para os desembargadores oriundos da magistratura do trabalho, é óbvio, porque, nesse caso, se ele vier oriundo do quinto constitucional, não tem como a gente levar em consideração esse critério, tá? Pelo tempo de serviço na magistratura, olha só, serviço na magistratura. Então, o serviço na magistratura, pessoal, ele não especificou aqui, olha só, ele não colocou aqui magistratura do trabalho. Então, o que eu entendo? Que quem criou o regimento interno, a comissão que criou o regimento interno, e ele foi à votação pelo pleno, vocês vão aprender isso mais à frente, o que ele quis com isso aqui? Ele quis premiar aquele servidor, aquele magistrado que tem mais tempo na magistratura, independente de qual magistratura for. E às vezes acontece muito de alguns magistrados eles passarem, por exemplo, pela magistratura estadual e depois ele migrar para a magistratura federal. Aquele tempo lá na magistratura estadual vai contar para fins de antiguidade, no caso de critério de desempate, ok? Por último, tempo de serviço. Tempo de serviço público. Percebam assim, ó, que nesses três critérios aqui, ó, ele vai do que é mais específico, olha aqui, ó, aqui esse aqui ele é mais específico, para o critério que é menos específico. Então, primeiro a gente fala
da classe imediatamente anterior, depois ele fala do serviço da magistratura e por último ele fala do serviço público. Se ainda assim não houver, a partir desses critérios, a possibilidade de a gente aferir quem é mais antigo, aí é a idade. Ok? Como que vocês vão fazer para memorizar esses pontos aqui? Vocês talvez já tenham visto isso no material, mas eu vou reforçar porque é bastante importante a gente conhecer a questão da antiguidade. Mnemônico que a gente usou, o material é: papai não tem tempo para ti. Vou botar até o T e o I meio separadinho porque cada um é um critério, ok? Lembrem disso. Lembrem também que são 6 critérios, não é? Então, primeiro, posse. Segundo, nomeação. Tempo, tá? Botei só TP aqui, tempo na classe anterior. Estou reduzindo aqui para caber, tá? Tempo na classe anterior. Tempo na magistratura. Aí a gente vai dar um pulinho aqui, tempo de serviço público. E por último a gente tem o critério da idade. Então, papai não tem tempo para ti. Gravem esse mnemônico, fica mais fácil de a gente entender. Posse, nomeação, tempo na classe anterior, tempo na magistratura, tempo de serviço público e idade, ok? São 6 critérios. Decorem esse ponto porque isso aqui é bastante importante. Tem muitas questões que podem surgir a partir desse assunto aqui e que a gente consegue resolver de uma forma simples, basta memorizar isso aqui, ok? Vocês vão ver que ao longo do regimento interno, pessoal, tem muita decoreba, tá? Ele não é um conteúdo difícil de compreender, é de fácil compreensão, só que ele tem um certo volume, principalmente quando a gente fala de competências, tá? Aqui na aula eu nem sequer toquei muito nas questões de competências, porque competência você precisa pegar aqueles artigos ali e conseguir realmente memorizar aquela série de competências. Senão eu ficaria apenas lendo para vocês aqui com uma competência atrás da outra e seria bem difícil. Já dentro do nosso material está esquematizado em forma de quadros, para uma forma de entender melhor essas competências. E isso vai fazer com que você memorize esse conteúdo de uma forma mais fácil, tá bom? Então, deem uma ênfase em competências. Apesar de eu não ter colocado um capítulo próprio aqui dentro da nossa aula, é um dos assuntos mais importantes, tá? Só que numa videoaula a gente ficaria apenas lendo competências, o que é pouquíssimo efetivo para fins de aprendizado, tá bom? Prosseguindo então, vamos fazer uma questãozinha aqui sobre antiguidade. E essa questãozinha é um pouquinho complicada, tá? Prestem atenção aqui. Ó. Caio e Roberto, desembargadores do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, foram nomeados na magistratura trabalhista na mesma data e tomaram posse no mesmo ato solene. Ambos atuaram durante 9 anos como juiz titular de vara do trabalho. Caio possui 53 anos e, antes de tomar posse como juiz de trabalho, atuou por 10 anos no serviço público, como analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da 2ª Região. Roberto possui 50 anos e, antes de se tornar juiz de trabalho, foi advogado por 5 anos e juiz federal do TRF da 4ª Região por 3 anos. Caio atualmente é corregedor regional do TRT e Roberto é ouvidor do tribunal. Com base nas informações acima e no regimento interno do TRT da 11ª Região, responda a assertiva correta. Bom, vamos lá. Eu vou passar cada um desses pontos aqui e destacando o que nos interessa. Lembrem lá do nosso mnemônico, que a gente falou sobre quais são os critérios que a gente precisa analisar. Então, vamos lá. Foram nomeados. Bom, data da nomeação, lembra que é o nosso segundo critério lá de antiguidade, na magistratura trabalhista. Na mesma data, ou seja, eles foram nomeados na mesma data e tomaram posse no mesmo ato solene. O que isso quer dizer? Que nesses 2 critérios eles estão empatados. Primeiro, data da posse,
tiveram empate, foram nomeados no mesmo ato solene. Nomeação, também foram nomeados no mesmo ato. Então, a gente aqui, nos primeiros 2 critérios, teve empate. Lembrem do que está aqui, ó, posse e nomeação. Tá? Ambos atuaram durante 9 anos como juiz titular de vara do trabalho. Então, aqui a gente já tem o nosso terceiro critério. Ambos atuaram durante 9 anos como juiz titular de vara do trabalho. Ou seja, os dois tiveram o mesmo tempo também na titularidade de vara do trabalho, que é o nosso terceiro critério. Então, aqui também há um empate. Caio possui 53 anos. Lembra lá que a idade é o último critério. E antes de tomar posse como juiz do trabalho, atuou por 10 anos no serviço público. Então, o Caio, ele tem 53 anos, que é o último critério, e ele tem 10 anos de serviço público, que é o nosso penúltimo critério. Como analista judiciário do TRF da segunda região, do TRE da segunda região. Roberto possui 50 anos, aqui no último critério ele é mais moderno do que Caio, e antes de se tornar juiz de trabalho foi advogado por 5 anos. Bom, advogado, aqui a gente sabe que não tem relevância alguma, porque o tempo que conta é tempo de serviço público. Porém, aqui está a solução da nossa questão. Ele foi juiz federal do TRF por 3 anos. Ou seja, quando a gente olha para o critério de tempo de serviço na magistratura, a gente vê que Roberto ele teve mais tempo. Ele teve esse tempo, enquanto que, no caso do Caio, não contou nenhum período nessa condição. Ok? O fato de ser corregedor regional do TRT e Roberto, o ouvidor do tribunal, não tem nada a ver. Isso aqui são cargos de eleição. Tá? O corregedor é um cargo de direção do tribunal, o ouvidor ele não é um cargo de direção, porém é um cargo que é eleito e nada vai influenciar na questão da antiguidade. Caio é mais antigo que Roberto porque é corregedor regional, errado. Caio é mais antigo que Roberto pelo critério da idade, errado, porque a gente não chegou no critério da idade. Caio é mais antigo que Roberto porque possui 10 anos de serviço público, não, porque o serviço público está abaixo do tempo na magistratura, e a gente viu que o Roberto ele tem mais tempo na magistratura. Roberto é mais antigo que Caio porque foi eleito ouvidor, tem nada a ver. E aí aqui faltou a letrinha só, letra E. Roberto é mais antigo que Caio pelo critério de tempo de serviço na magistratura. Tá? Essa questãozinha era um pouquinho complicada, traz um casinho, mas ela já vem de acordo com o que a FCC vem cobrando nos últimos concursos. Para quem fez concurso do TRT 12 recentemente, que aconteceu agora há poucos meses atrás, e o concurso também do TRT do Rio Grande do Norte, que aconteceu agora final de semana passado, se eu não me engano, foi dia 17, o que se percebeu foi que a FCC mudou completamente o perfil de questões. A FCC está indo no detalhezinho, ela está trazendo questões mais com casos, ela está se tornando parecida com a FGV, para pesadelo de muita gente, mas é verdade. Se você não fez um desses 2 concursos, entenda que a FCC ela mudou e isso tá tornando assim, tá jogando o ponto de corte para baixo, porque ela está cobrando de uma forma diferente e a galera vem estudando conforme o que vinha sendo até então, com o que a gente tem base, mas realmente houve essa mudança. Essa questão ela está bem de acordo com o que é a realidade da FCC hoje. Galera, falando agora sobre deliberações. Como que o Tribunal Regional do Trabalho decide as questões? Como que são decididas as questões dentro do tribunal? Quórum de deliberação do pleno, aqui a gente está falando de uma questão judicial. Tá? A gente vai ter questões judiciais e a gente vai ter questões administrativas sendo deliberadas pelo TRT. Nesse caso aqui a gente está falando de uma deliberação judicial. Para que a gente tenha um quórum do tribunal pleno para a deliberação, a gente precisa ter 9 desembargadores presentes. Isso incluído o nosso presidente, que ele só vai votar no caso de empate. Então, decora essa informação porque isso aqui é importante. Quórum de deliberação judicial,
9 desembargadores, voto do presidente no caso de empate. Quórum em matéria administrativa, 8 desembargadores, incluído o presidente também, da mesma forma, só que o voto do presidente ele vai acontecer em primeiro lugar, exceto se for o caso de recurso contra ato do presidente. Então, algum recurso administrativo contra ato do presidente vai acontecer isso aqui. Ele não vai votar. Mas olha só, voto do presidente em matéria administrativa, ele é em primeiro lugar. E o voto em matéria judicial, em regra, ele nem vai acontecer, salvo se acontecer empate. Tá? Memorizem, são informações importantes. Outra coisa que é bastante importante aqui do funcionamento é vedada a atuação simultânea de cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau em linha reta ou colateral. Então existe essa vedação. E quando há essa vedação e, digamos, vamos supor que tenha 2 desembargadores que são cônjuges no TRT, quando houver uma sessão em que tiver ambos e eles não vão poder funcionar simultaneamente, vai ser utilizado o critério da antiguidade para definir quem fica e quem sai da sessão, quem vota e quem não vota. O mais antigo ele vai ter voz para poder decidir o que ele quiser. Deliberações, tá? E aí como é que são os votos? Aqui é o quórum para que a gente comece a votação. Então, quórum de deliberação é o necessário para a gente pelo menos deliberar sobre o assunto. Agora, para a gente decidir sobre o assunto, para realmente sair aquela decisão, sair o acórdão lá, proferindo a decisão e, no caso, para que ela seja aprovada. A gente tem que ter deliberação de maioria simples, tá? Exceto no caso de inconstitucionalidade, que a gente fala de maioria absoluta, isso porque lá no nosso artigo 97 da Constituição Federal existe a nossa cláusula de reserva de plenário. Cláusula de reserva de plenário, se vocês lembram, é que toda vez que for decidida uma questão de constitucionalidade de lei, para que seja afastada a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo do poder público, é necessário que haja... Deixa eu tirar até minha foto aqui da frente. Opa. Volta. Aqui. Para isso é necessário que a gente observe esse quórum de maioria absoluta e que tem que ser votado pelo pleno, sempre. Nunca vai haver, por exemplo, afastamento de constitucionalidade de uma lei, tá? Declaração de inconstitucionalidade por meio de um órgão que é fracionário, como é o caso de uma sessão especializada ou de uma turma, tem que ser o pleno, tá bom? Ficou tranquilo aqui, pessoal? Beleza, vamos fazer uma questãozinha então sobre deliberações. Análises assertivas. Não poderão atuar simultaneamente nas sessões do Tribunal Pleno. Deixa eu sair novamente da frente aqui, que eu estou mais atrapalhando a aula que ajudando. Não poderão atuar simultaneamente nas sessões do Tribunal Pleno, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, os magistrados que sejam cônjuges entre si, parentes consanguíneos ou afim até o terceiro grau em linha reta ou colateral. Foi o que a gente acabou de ver ali. Cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau em linha reta ou colateral. Então, nesse caso aqui, nossa assertiva está correta. As decisões no âmbito do pleno do TRT serão tomadas pelo voto da maioria simples. Deixa eu destacar aqui também, voto da maioria simples. Salvo na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, quando se exigirá o voto da maioria absoluta do tribunal, obedecida à Constituição da República. Certíssima essa afirmativa. Para as deliberações administrativas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, exigir-se-á quórum mínimo de 9 desembargadores, incluído o presidente que votará no caso de empate. Deliberações, vamos destacar aqui, administrativas, quórum de no mínimo 9, incluído o presidente, nos dois casos é incluído o presidente, então aqui está tranquilo, que votará em caso de empate. O que ele fez aqui, pessoal? Ele trocou basicamente, a afirmativa trocou a administrativa, trocou o judicial por administrativa. Deliberações judiciais. Porque nas deliberações judiciais, sim, são 9 desembargadores, incluído o presidente, e o presidente ele só vai votar no caso de empate.
Se a gente estivesse falando de deliberações administrativas, a gente poderia dizer aqui 8 desembargadores, incluído o presidente, que votará em primeiro lugar. Então, essa assertiva aqui ela está incorreta. Assertivas corretas são a 1 e a 2, portanto, a nossa resposta é a letra A. Tranquilo até aqui, gente? Tá de boa? Esses pontos que eu estou tentando trazer são os pontos mais relevantes. Óbvio que entre eles existe muita coisa que você não pode negligenciar. Dê uma lida, estude, aproveite os esquemas do nosso material. Tá? O material ele foi pensado justamente para facilitar a sua memorização de todos esses detalhezinhos, mas realmente o regimento interno ele é bastante detalhado, ele tem muita coisa, só que nessa prova do TRT-11 vai ter um peso relevantíssimo. Como vocês devem ter lido lá no início, a FCC decidiu colocar 30 questões para conhecimentos básicos e dentro dessas 30 questões ela vai distribuir entre português, aspectos históricos da região amazônica e regimento interno. Então, são 3 matérias para 30 questões. O que é uma tendência forte, na minha opinião? Umas 20 questões de português, 5 questões de aspectos históricos e 5 questões de regimento interno. Para ter ideia, a prova de 2017 foram 2 questões de regimento interno, aumentou para 5. Isso se não for mais. De repente, pode a prova decidir dar mais ênfase ainda e colocar mais questões. Assim como pode também, de repente, ela optar por botar, de repente, mais questões de aspectos históricos da região amazônica, menos de regimento interno, aí isso aí fica na mão da banca, a gente não consegue cravar. Mas há uma tendência muito forte de que haja pelo menos umas 5 questões de regimento interno. Então fiquem bastante ligados. Não negligenciem esse assunto aqui. Beleza, turma, prosseguindo então. Deliberações, vamos falar agora de eleições, direção, posse e vacância. E aí, lá no nosso artigo 15, a gente tem a presidência, a vice-presidência e a corregedoria, são cargos de direção do tribunal, isso já não é novidade para nenhum de vocês, preenchidos mediante eleição pelo voto aberto de seus membros, obedecida a ordem de antiguidade, vedada a reeleição. Então, o que a gente tem de importante aqui, o voto ele é, mais uma vez, aberto, é obedecida a ordem de antiguidade, então para isso a gente já está vendo um dos critérios em que se aplica a questão da antiguidade, e também a gente sabe que é vedada a reeleição. Então, realmente cargo de presidente, vice-presidente e corregedor só vai ocupar uma vez e nenhuma mais, ok? A eleição realizar-se-á na segunda. Percebe então que é vedada a reeleição nesses cargos de direção do tribunal. Então essa lista ela precisa rodar e aí aqui no parágrafo 1º a gente tem a eleição realizar-se-á na segunda quinzena do mês de setembro. Opa, deixa eu trocar aqui a cor. Em sessão extraordinária designada pelo presidente, o desembargador que tiver ocupado, e era aqui que eu queria falar, tiver ocupado 2 cargos de direção, torna-se inelegível até que seja esgotada a lista de antiguidade. Então prestem atenção nessa questão da inelegibilidade aqui. Ou seja, ele não pode ocupar 2 vezes o mesmo cargo. Ele não pode ser presidente 2 vezes subsequentemente, porque não é possível a reeleição. Porém, é possível que ele ocupe, sim, 2 cargos de direção de forma subsequente. Por exemplo, ser presidente e, no mandato subsequente, ele ser vice-presidente. Ou ele ser presidente, ser corregedor e presidente, e assim ele pode alternar. Mas no momento em que ele ocupar 2 vezes cargos de direção, precisa que todos os outros 13 desembargadores se tornem inelegíveis também, para que ele possa voltar à lista, voltar à pauta de eleição, tá bom? A eleição dos cargos de direção far-se-á na seguinte ordem: presidente, vice-presidente e corregedor. No caso de empate, considera-se eleito o mais antigo. Olha aqui a antiguidade de novo. Ó. Caso de empate, não tem nenhum processo de desempate. É simplesmente o desembargador mais antigo, ele vai ser o eleito, ok? Prosseguindo nos mesmos artigos, os eleitos tomarão posse e entrarão no exercício no dia 15 de dezembro, prestarão os respectivos compromissos e assinarão os termos. Então, vocês viram lá que a eleição, só para a gente fixar bem, a eleição segunda
quinzena de setembro. A posse, o exercício, aliás, posse e exercício, no dia 15 de dezembro. Então vejam que a posse e exercício elas acontecem na mesma data e é no dia 15 de dezembro, tá bom? Gravem essas datas aqui. Na hipótese da data de que trata o caput coincidir com o sábado ou domingo, a posse e o exercício ficarão antecipados para o primeiro dia útil. Então, outra coisa que é importante você memorizar é que nesse caso aqui, ele antecipa se não for dia útil. Antecipação, ele não adia, tá? Na vacância de qualquer dos cargos de direção, haverá nova eleição. E o eleito tomará posse em sessão solene, em data marcada pelo Tribunal Pleno. Olha só, o que acontece é que no TRT da 11ª Região, a opção foi por não haver aquela substituição, por exemplo, do vice-presidente assumir o cargo de presidente. Se o cargo de presidente vagar durante o mandato, ele vai haver uma nova eleição e um novo presidente irá assumir. Então, o vice-presidente ele não substitui, o corregedor não substitui. Substitui apenas em casos eventuais, em casos em que é temporária aquela substituição, tá? Mas se for definitiva, o procedimento aqui é nova eleição. Se a vacância ocorrer no cargo de presidente, caberá ao vice-presidente a regência temporária do tribunal, e aí lembra, só em caso temporário, e a convocação da sessão extraordinária para a eleição no prazo de 15 dias. Então, até que se tenha um novo presidente, o vice-presidente vai sim responder de forma temporária por todas as atribuições do presidente, mas assim que tiver eleito um novo presidente, ele já vai passar a função ali para o novo presidente. O desembargador que for eleito presidente ou corregedor continuará como relator dos processos que lhe tenham sido distribuídos. Então, olha só, os desembargadores eles estão sempre recebendo processos por distribuição, tá? O presidente e o corregedor, eles, no momento em que eles forem eleitos, eles param de receber processos. Eles param de participar da distribuição de processos no tribunal. Entretanto, aqueles processos que já estão na mão deles, eles não são redistribuídos. Eles continuam, eles vão trabalhar naqueles processos ali, mesmo estando na condição de corregedor ou de presidente do tribunal, tá? O vice-presidente ele não entra nessa questão. Então, vamos tentar trazer isso aqui tudo para um esquema para a gente conseguir lembrar direitinho, tá? Será por eleição os seguintes cargos: presidente, minha caneta deu uma falhadinha aqui, vice-presidente e corregedor. O regimento interno ele silencia em relação ao prazo do mandato, tá? Mas esse prazo ele é de 2 anos. Tá? A gente sabe que é de 2 anos. Salvo engano, isso é definido por meio de resolução administrativa. Então, o regimento interno ele não define o prazo, mas atualmente o prazo é de 2 anos. Tá? Essa eleição ela vai ocorrer lá na segunda quinzena de setembro. Deixa eu facilitar aqui. E a posse e vacância (15 de dezembro). O que acontece, pessoal? Aqui eu vou colocar inclusive em vermelhinho. Se caso não for dia útil, vai haver a antecipação dessa data aqui para o primeiro dia útil antecedente, ok? No caso de vagar uma desses cargos, a gente vai ter eleições em
15 dias. Enquanto isso, por exemplo, vagou o cargo de presidente. A gente sabe que o vice-presidente ele está ocupando ali, ele está respondendo temporariamente pelas atribuições do presidente. Tá bom? Outro ponto importante, presidente e corregedor, eles param de participar da distribuição a partir do momento em que eles tomam posse e começam o exercício da função. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, acho que não. O principal realmente é isso aqui. Lembrei também da questão da inelegibilidade. Aquele que ocupa 2 cargos de direção se torna inelegível. Fechado, gente? Tranquilo até aqui? Então vamos para o nosso próximo assunto, que é o funcionamento dos órgãos do TRT. E aí aqui a gente já vai começar a falar um pouquinho mais sobre como cada um dos órgãos trabalha, tá? Tribunal Pleno, composição, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Às vezes eu tento dar zoom e meu iPad ele retorna algumas páginas aqui. Composição, tá? 14 desembargadores, a gente já viu isso. Quórum mínimo de 9 magistrados. Lembrem que se for uma questão administrativa, a gente está tratando, a gente vai falar de 8 magistrados, mas aqui eu estou falando apenas das questões judiciais, do funcionamento dos órgãos, tá? Então, quórum de 9 magistrados e a deliberação, ela acontece por maioria simples. Salvo inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, nesses casos aqui, a gente está falando de 9 magistrados, maioria simples. As sessões especializadas, pessoal, elas são 2. Então, a gente vai ter a sessão especializada 1 e a sessão especializada 2. Cada uma delas vai ser composta por 6 desembargadores. Então, calculem o seguinte, são 12 desembargadores, se somar as 2 sessões especializadas, a gente vai ter 12 desembargadores e vão sobrar outros 2 para fechar os 14. Quem são os 2 que sobram? O presidente e o corregedor. Esses aí não vão fazer parte das sessões especializadas. Beleza, e onde é que está o vice-presidente? O vice-presidente, ele justamente é quem preside a sessão especializada 1. Então, aqui o presidente da sessão especializada 1 é justamente o vice-presidente do tribunal. Tá bom? E quem é que preside a sessão especializada 2 é o desembargador mais antigo. Vou botar entre aspas o presidente aqui, porque eu esqueci de escrever antes. O desembargador mais antigo, ele vai ser o presidente da sessão especializada 2. Como que é a composição, pessoal, como é que é a organização para saber quem é da sessão especializada 1 e quem é da sessão especializada 2? Então, assim, vice-presidente vai ser o presidente da sessão 1, o desembargador mais antigo vai ser o presidente da sessão especializada 2. O próximo desembargador mais antigo vai ocupar a sessão especializada 1. O próximo mais antigo vai para 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, até que se preencha todos os desembargadores pela ordem de antiguidade. Então, mais uma vez, a ordem de antiguidade. Gente, eu tive que dar uma pausinha aqui na aula porque minha câmera deu uma travadinha. Eu parei só para ajeitar ela, então provavelmente ficou com a imagem congelada por alguns minutinhos aqui. Mas já retomei. Às vezes é um bugzinho que acaba dando nela. Eu demorei um pouquinho, acho, para perceber que tinha parado. Mas vamos em frente, tá? Então eu estava falando, a sessão especializada 1, presidente é o vice-presidente do tribunal. Sessão especializada 2, o desembargador mais antigo será o presidente. Depois a distribuição será alternada de acordo com os critérios de antiguidade. Quórum mínimo para que a gente tenha uma deliberação na sessão especializada é 4 magistrados. Regra em relação à deliberação, para que a gente tenha aprovação,
é a mesma do Tribunal Pleno. Maioria simples, se caso aqui a gente nem fala em questão de constitucionalidade, porque inconstitucionalidade ela vai ser julgada pelo Pleno, então aqui é maioria simples. A não ser que se trate de alguma coisa que está previsto dentro do regimento e que ele especifique um quórum, ele tenha um quórum específico previsto. Mas é bem difícil de se ver esse tipo de atribuição, tá? Agora falando das turmas, tá? Turmas, a gente vai ter 3 turmas aqui. Então a gente vai ter a primeira turma, a gente vai ter a segunda turma e a gente vai ter a terceira turma. Nas turmas, pessoal, a gente vai ter uma composição de 3 a 4 desembargadores. 3 a 4 desembargadores em cada uma das turmas. Quórum mínimo de 3 magistrados. Então, aqui vocês podem ver, ó, são 3 e são somente 3. Então, as turmas elas sempre vão trabalhar com 3. Estão presentes os 4 magistrados na sessão? Quem é que vai ficar para a sessão? O relator do processo, o presidente da turma e o desembargador mais antigo. O que sobrou, ele vai estar fora daquela sessão de julgamento. Vocês vão perceber que isso está sempre alternando, porque cada vez um é o relator do processo, então, então aquilo ali acaba alternando. O relator, ele alterna, aí o presidente, ele se mantém o mesmo, mas aí o desembargador mais antigo vai estar mudando entre um e outro. Então, sempre que houver mais de 3 desembargadores, um deles vai sair fora, tá bom? O mais moderno, ele não participa da sessão. E a distribuição nas turmas também segue a mesma lógica das sessões especializadas. O mais antigo vai para a turma 1, o próximo mais antigo vai para a turma 2, o próximo mais antigo para a turma 3 e assim por diante. Tá? Em relação aos cargos de direção, o nosso vice-presidente ele tem umas atribuições que são bem específicas ali, que uma delas, como eu já falei, é presidir a sessão especializada 1, então ele preside a sessão especializada 1 e ele também preside a comissão de uniformização de jurisprudência. Essa é uma atribuição própria do vice-presidente. Então, no momento que ele foi eleito, ele já sabe que essas 2 atribuições aqui vão ser dele. A corregedoria, por sua vez, o nosso corregedor, ele vai presidir a comissão de vitaliciamento. E aí vocês lembrem que a comissão de vitaliciamento é o que cuida da carreira dos magistrados, para ver se o magistrado está realmente cumprindo com as metas, não só cuidar da carreira, mas prestar toda a orientação necessária para aquele magistrado consiga desenvolver o trabalho dele. Ok? Comissão de vitaliciamento fica na mão do corregedor. Beleza, turma? Esse é o funcionamento dos órgãos do TRT. Vamos em frente. No que se refere à organização e à distribuição das competências do TRT da 11ª Região, seu regimento interno estabelece que incumbe ao vice-presidente eleito a presidência da comissão de vitaliciamento. Errado. Comissão de vitaliciamento. Vocês viram que é o corregedor. As turmas do tribunal em número de 3 são compostas de no mínimo 3 e no máximo 4 desembargadores e sua composição inicial dar-se-á segundo o critério de antiguidade, de forma alternada e sucessiva, iniciando-se pela primeira turma. Foi aquilo que eu falei. O desembargador mais antigo vai para a primeira turma, o próximo vai para a segunda, o próximo vai para a terceira e assim vai se alternando. Ok? Está correta essa assertiva aqui. O quórum mínimo para julgamento pelas sessões especializadas será de 4 desembargadores, excluído o presidente. E aqui está o erro. No caso das sessões especializadas, o presidente vota normalmente, ele é um integrante, então ele está errado. Compete ao corregedor regional presidir a sessão especializada 2, está errado, é o desembargador mais antigo, lembra? O quórum mínimo para deliberações deliberação nas turmas do TRT da 11ª Região é de 2 desembargadores, está errado. O quórum mínimo é de 3 e sempre que uma turma funcionar precisa ter 3 magistrados. Ok? Vamos para a ordem dos serviços no tribunal. Galera, o que é a ordem do serviço no tribunal? Para que vocês entendam. O tribunal ele precisa ter um passo a passo que acontece desde o momento que aquele processo entra na distribuição até o momento em que ele é julgado, ele tem uma decisão e ele ou sobe para o TST ou ele volta lá para o juízo
de origem, tá? O que acontece? Essa entrada de processo ela acontece ou por via recursal, ou seja, os processos que vêm de recurso, ou eles são processos de competência originária do tribunal. E aí também entra. Primeira coisa que vai acontecer é aqui a distribuição. O que acontece? O processo ele é classificado e aí uma série de informações precisam estar no processo. Isso aí hoje é feito de forma automática pelo PJE. Ele é classificado e ele é distribuído mediante sorteio para os gabinetes dos desembargadores. No momento em que ocorre o sorteio, ele vai para um gabinete, aquele desembargador que participou do sorteio, que foi o sorteado para aquele processo, ele se torna o relator do processo. Então aqui a distribuição, ela fixa o relator. Beleza, fixado o relator, chegou o processo lá na secretaria do gabinete do desembargador, né? O que vai acontecer? Esse desembargador ele vai fazer a apreciação do processo. Tudo aquilo que é prévio ao processo, tudo que precisa ser resolvido antes do processo ser julgado, vai ser resolvido pelo relator. Então o relator ele é o presidente daquele feito, ele vai cuidar de tudo aquilo. Por exemplo, algo de competência originária, às vezes precisa que seja feita audiência, precisa que seja produzida a prova no processo, decidida uma questão de um pedido de liminar, um pedido de antecipação de tutela, designação de perícia, tudo que precisa ser preparado no processo, ser analisado, uma questão de incompetência territorial, aí a gente vai ter N hipóteses que podem acontecer, vai ser inicialmente apreciado e decidido pelo relator. Quando o processo estiver pronto para uma decisão de mérito, tá? Aí ele vai ser incluído em pauta de julgamento. Então, esse relator ele vai enviar lá para a secretaria do órgão que é responsável pelo julgamento. Então, digamos que é um julgamento que precisa ocorrer nas turmas. Então, digamos, ele vai mandar lá para o órgão da terceira turma. Digamos que essa seja a turma que ele faz parte. Então, ele mandou lá para a secretaria da terceira turma. A secretaria, o que ela vai fazer? Ela vai incluir em pauta de julgamento. Então, a partir disso, esse processo ele vai passar a ter uma data de julgamento. E aí basta a gente aguardar esse dia que vai chegar o momento dele ser julgado lá pela terceira turma. Deu para entender? Esse daqui é o processo que acontece com todos os processos. Depois do julgamento, aí sim, vamos ver se vai ter recurso ou não, se aquele recurso é um recurso que é apreciado pelo próprio TRT ou se é um recurso que vai subir para o TST, ou então se não teve recurso, chegamos a uma decisão final, esse processo provavelmente ele retorne lá para a execução no juízo de primeiro grau. Tá? Aí ele tem uma série de desdobramentos, mas vocês precisam entender que é o que o regimento interno prevê isso aqui. Distribuição, apreciação do relator, inclusão de pauta em pauta de julgamento e o julgamento propriamente dito. Tá? E aí falando da pauta de julgamento, ela é elaborada pela secretaria do órgão julgador. Então, como eu falei lá, a secretaria da terceira turma elabora a pauta para julgamento da terceira turma. Tá? E ela faz a publicação dessa pauta. Ou seja, essa pauta ela precisa ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico com 48 horas de antecedência e também divulgada no site do tribunal. Aqui ele não fala em prazo para essa divulgação. Então, essa divulgação ela pode ser a qualquer tempo, pelo que me parece. Tá? Óbvio que a gente precisa agir com razoabilidade. Não dá para publicar ali faltando 10 minutos para começar o processo, mas eu acredito que pelo menos umas 24 horas de antecedência. Publicada no Diário da Justiça Eletrônica, 48 horas, isso aqui é o que importa para vocês para fins de prova, tá? Terão preferência no julgamento, e aí existem alguns processos que têm preferência no julgamento. Quando esses processos aqui eles entram em pauta, eles vão ser colocados à frente dos demais. Quais são eles? Habeas corpus, mandado de segurança, dissídio coletivo, agravo de instrumento, agravo de petição, conflito de competência, embargos de declaração, ações coletivas e aqueles cujo relator deva se afastar por motivos de férias ou licença. Tem também um dispositivo, pessoal, que diz que o próprio relator ele pode pedir preferência no julgamento. Então, assim, o que eu vejo?
partir dessa lista toda aqui? Na verdade, não tem muita preferência, né? Acaba que quase todo o processo tem preferência. E aí, quando a gente dá preferência para tudo, acaba que não dá preferência nenhuma. Mas assim, ó, o que vocês precisam aqui? Memorizem, tá? Porque isso aqui é o tipo de coisa que as provas adoram cobrar. Não dependem de publicação em pauta. Então, aqui são os que não dependem de publicação em pauta. Esses processos podem ir a julgamento sem que tenha sido anteriormente pautado e que tenha sido publicado no Diário da Justiça Eletrônico ali com 48 horas. Habeas corpus, homologação de acordo, embargos de declaração, conflito de competência, restauração de autos e dissídios coletivos de greve. Tá? A gente pode ver que alguns deles aqui, pela própria urgência, dá para a gente entender que não depende da publicação. O caso do habeas corpus, que está tratando da liberdade de ir e vir da pessoa. Um caso, por exemplo, de dissídio coletivo de greve, está tudo parado, precisa ser resolvido logo. Uma questão de homologação de acordo, por ser algo que já vai resolver logo ali, acaba tendo uma certa urgência. E os demais aqui já não tem tanta essa urgência. Restauração de autos, conflito de competência e embargos de declaração, mas o legislador, quem formulou o regimento interno, não dá para falar em legislador porque isso aqui não é necessariamente uma lei, optou por dar preferência a esses processos aqui. Ok? Gravem essas informações, são importantes, pode ser cobrado na sua prova. Artigo 74. O Tribunal Pleno, as sessões especializadas e as turmas reunir-se-ão em sessões ordinárias e sessões extraordinárias realizadas na modalidade virtual, presencial e telepresencial. Sessões ordinárias serão realizadas em dias da semana e hora estabelecidas por ato do Tribunal Pleno, sem necessidade de convocação formal de seus membros. Então, aqui, ó, é sessão ordinária, não tem por que haver uma convocação formal. Alteráveis em qualquer época, quando conveniente ao bom andamento do serviço. Tá? Tribunal, as sessões especializadas e as turmas deliberarão sobre seu não funcionamento nos pontos facultativos e as circunstâncias especiais, bem como sobre os horários de início das sessões. Tá? Nada de extraordinário. Agora aqui, esse ponto é importante. Sessões extraordinárias do Tribunal Pleno, das sessões especializadas das turmas, realizar-se-ão mediante convocação feita por seus respectivos presidentes ou pela maioria absoluta dos desembargadores. Então, quem tem competência para convocar uma sessão extraordinária? Ou a maioria absoluta dos desembargadores ou o presidente daquele órgão do tribunal. E publicada no Diário da Justiça do Trabalho, Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, com antecedência mínima de 24 horas. Tá? Eu falei agora há pouquinho, pessoal, em Diário da Justiça Eletrônico, tá? Mas leiam-se Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, é a mesma coisa, tá? Só para não deixar nenhuma dúvida para vocês. Antecedência mínima de 24 horas quando se trata de sessões extraordinárias. Lembra que sessão ordinária aqui a gente tem uma antecedência de 48 horas. Em casos especiais poderá ser designado outro local, então vocês vão ver que pode ser realizado em outro local as sessões do tribunal, publicando-se no site do tribunal com antecedência mínima de 24 horas. Então aqui ele faz uma única exigência de que seja divulgado no site do tribunal com um mínimo de 24 horas. Sessões administrativas poderão ser realizadas em dias coincidentes com as sessões ordinárias, então nada impede que haja sessão judicial e administrativa no mesmo dia, conforme o calendário publicado no Diário da Justiça do Trabalho, Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Alterável quando houver necessidade por conveniência ou por conveniência do tribunal, com a ciência dos órgãos de classe, Ministério Público do Trabalho, com antecedência de 48 horas. Então, se vai haver uma mudança na pauta, ela tem que ocorrer com pelo menos 48 horas de antecedência, para também não pegar lá tanto o Ministério Público como os órgãos de classe de calça curta. Né? Sessões administrativas e judiciais terão pautas distintas publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, com antecedência de 48 horas. Aqui são uma série de regrinhas, mas que são prato cheio para as provas. 48 horas quando for uma sessão extraordinária, lembra que é 24 horas, tá bom? Então, olha aqui, ó. Sessões extraordinárias. Tratei de resumir isso aqui para vocês. Mediante convocação do presidente ou da maioria absoluta dos desembargadores, publicada com antecedência de 24 horas. Sessões ordinárias e extraordinárias podem ser realizadas em outro local, com publicação no site do tribunal, com 24 horas de antecedência, no site, tá?
Sessões administrativas judiciais possuem pautas distintas, publicação com 48 horas de antecedência. Então, bem simples, bem direto, mas gravem o que está nesse quadrinho aqui. Agora, quanto à ordem dos trabalhos no tribunal. O tribunal, ele segue um procedimento dentro de cada uma das sessões, tá? Então, vamos lá. E aí, como é que funciona essa ordem aqui no tribunal pleno, tá? Primeiro, a gente vai ter a verificação do quórum. Então, precisa lá o presidente confirmar se todos os desembargadores, se aquele mínimo de desembargadores estão presentes, 9 no caso de uma sessão judicial, 8 no caso de uma sessão administrativa. A partir disso, você vai fazer a leitura e discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Então, a ata da sessão anterior ela precisa ser aprovada na próxima sessão. E aí, finalmente, vai passar ao julgamento dos demais processos. O que acontece nas sessões especializadas nas turmas? O trabalho ele vai seguir a mesma ordem, só que ele não vai ter justamente essa questão da aprovação da pauta do dia anterior. Basta verificação do quórum e julgamento, tá bom? E aí lembrem daqueles quórum de 4 no caso de uma sessão especializada e 3 no caso das turmas. Precisa estar presente, aí fica o presidente responsável por fazer as convocações que forem necessárias, tá? E depois eles passam ao julgamento da pauta. Ordem das sessões de julgamento. Eu poderia apostar que uma questão pode estar dentro dessas normas aqui para vocês, tá? Uma questão da prova, talvez a gente tire daqui. Então, muita atenção, acorda se está começando a cansar aí, dá uma chacoalhada, lava o rosto, volta e presta muita atenção nesse ponto aqui, porque é importante. Primeiro, é feito pregão, tá? Para quem não sabe o que é o pregão, vai lá, o secretário de audiência, ele vai lá e chama as partes. Então, ele vai na porta, isso acontecia na prática, quando era presencial, hoje não acontece mais assim, mas na prática ele vai ali e chama as partes para dentro da sala, aquilo ali é o pregão, ele está convocando. A partir do momento que ocorreu o pregão, nenhum desembargador poderá se retirar sem a autorização do presidente. Então, os desembargadores eles não têm mais autoridade para estar saindo da sala, ok? Primeira coisa que é feito na audiência, na sessão de julgamento, é dada a palavra ao relator para a leitura do relatório e para ele indicar as principais ocorrências ao longo do processo. Então, lembra que ele fez aquele trabalho prévio de analisar o processo, de instruir, de decidir uma liminar, tudo aquilo que ele fez anteriormente, ele vai relatar agora para os demais. Olha, o processo foi ajuizado pelo fulano, ele vai contar toda a historinha do que aconteceu até ali, beleza? Depois ele vai haver prazo para a sustentação oral. Então vão ter 15 minutos para que os representantes das partes façam a sustentação oral, exceto no caso de incidente de resolução de demandas repetitivas, que será de 30 minutos, por se tratar de um caso mais completo. Feita a sustentação oral das partes, vai haver a manifestação do Ministério Público do Trabalho e vai-se começar o debate da matéria entre os desembargadores. Após ser feito esse debate, todos os esclarecimentos feitos, começa-se a votação. E aí cada desembargador, dentro da ordem de antiguidade, vai proferir o seu voto. Então, começa a votação, inicia com o relator e segue com os demais na ordem de antiguidade. Preliminares e prejudiciais antes do mérito. Então, às vezes, algumas preliminares e prejudiciais elas precisam ser resolvidas na própria sessão. Então, aqui já é uma questão que, embora não seja do mérito, ela vai ser decidida na sessão. E aí acontece anteriormente a isso. Por último, o presidente ele proclama a decisão, então ele colheu o voto de todos aqueles desembargadores, ele apurou qual foi o posicionamento de cada um e se chegou a uma tese vencedora. Ok? O presidente ele vai proclamar a decisão e depois ele proclamar a decisão, ele vai designar quem é o desembargador encarregado de redigir o acórdão. Tá? Vencedora a tese do relator, então digamos, o relator ele já fez todo o trabalho em cima daquele processo. Venceu a tese dele, que ele trouxe para a sessão de julgamento, ele é quem é o encarregado de redigir o acórdão. Se caso for vencida a tese do relator, aí presta atenção aqui, incumbe ao desembargador que primeiro votou a favor da tese vencedora. Então, digamos ali, começou o julgamento, o relator deu a posição dele e aí depois vieram algumas divergências até que um desembargador votou contra e trouxe uma tese diferente.
e aí aquela tese foi vencedora, esse desembargador será o encarregado de fazer o acórdão, ok? Peguem bem essa sequenciazinha, pessoal, e aí recomendo que vocês façam a leitura dessa questão da ordem da sessão de julgamento lá no regimento interno, porque tem uma série de detalhezinhos entre esses passos aqui, mas entendendo de uma forma mais estruturada, é isso aqui, tá bom? Vamos lá, uma questãozinha sobre a ordem da sessão de julgamento. Analisa assertiva a seguir, de acordo com o regimento do TRT da 11ª Região. As sessões extraordinárias do Tribunal Pleno, sessões extraordinárias, das sessões especializadas das turmas realizar-se-ão mediante convocação feita por seus respectivos presidentes ou pela maioria absoluta dos desembargadores e publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho com antecedência mínima de 24 horas. Está correto. Quem pode convocar? O presidente ou a maioria absoluta dos desembargadores, e a publicação tem que ter no mínimo 24 horas de antecedência quando se trata de sessão extraordinária. Nas sessões especializadas, das sessões especializadas das turmas, os trabalhos obedecerão à seguinte ordem: verificação do quórum, ok. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Lembra que isso aqui é atribuição, isso aqui só acontece na ordem dos trabalhos do Tribunal Pleno. Então aqui está errado esse ponto. Julgamento dos processos em pauta, está correto. A sustentação oral em sessão de julgamento ocorrerá pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, ressalvados os casos de incidente e resolução de demandas repetitivas em que o prazo será de 30 minutos, está correta. Então, assertiva 1 e assertiva 3. Desculpa, pessoal, acho que ficou um erro aqui, porque eu não coloquei assertiva 1 e 3. Então, acabei colocando somente 1, somente 2, e aí nunca ninguém vai conseguir acertar se não tiver a alternativa correta. Tá, pessoal? Mas só para que vocês tenham ideia, é essa daqui, tá bom? Agora sobre processo administrativo disciplinar, também mais um ponto que é bastante importante aqui dentro, que eu apostaria que pode vir alguma questão nesse assunto aqui. Olha só, artigo 186. O processo administrativo será conduzido por uma comissão composta de 3 membros, magistrados ou servidores estáveis. Fiquem ligados nisso aqui, ó, servidores estáveis. Designados a critério do presidente do tribunal, que indicará dentre eles o seu presidente, ao qual compete escolher o secretário. Então a gente vai ter ainda mais um secretário aqui, além dos 3 membros, né? O processo será iniciado dentro do prazo de 3 dias, contados da designação de que trata o artigo anterior, e concluído no prazo de 60 dias, prorrogáveis por igual período. Isso aqui é o tipo de assunto que banca adora. Salvo quando o rito for sumário, em que o prazo é de 30 dias, admitida a sua prorrogação por até 15 dias. Nos casos de sindicância, em que o prazo é de 30 dias, prorrogável por mais 30. Então aqui esse artigo 187 veio para complicar a vida do concurseiro, né? Porque ele estabelece um procedimento ordinário, 60 dias mais 60, ele estabelece um procedimento sumário, 30 dias mais 15, e ele estabelece um procedimento de sindicância, 30 mais 30. Então foi tudo para complicar aqui a vida do estudante, mas vamos lá, a gente tem que enfrentar isso aí. Instalada a comissão e formalizada a acusação, terá iniciado o prazo de 10 dias para oferecer defesa e especificar a prova que pretende produzir. A comissão procederá às diligências que entender necessárias, louvando-se inclusive da opinião de técnicos e peritos. Então nada impede que seja designada a realização de uma perícia. Não concluído o processo no prazo de 60 dias, o indiciado, a critério do presidente do tribunal, aguardará seu julgamento em serviço, salvo quando a imputação prender-se a falta incompatível com o exercício da função. Então, nesse caso, passados 60 dias, ele retorna para a atividade. Fim da instrução, o indiciado terá o prazo de 10 dias para razões finais, após o que a comissão redigirá parecer ao presidente do tribunal e, na hipótese de procedência da acusação, proporá as penalidades cabíveis. Então, veja só, a competência da comissão não é... a competência da comissão ela não é dar a punição, ela vai apenas sugerir e isso vai ser votado pelo Tribunal Pleno. Tá? Então, fiquem atentos nesse ponto.
Caso de revelia, o presidente do tribunal designará servidor para acompanhar o processo e incumbir-se da defesa. Quando ao servidor imputar-se crime praticado na esfera administrativa ou não, o presidente do tribunal providenciará para que se instaure simultaneamente um inquérito policial. Tá? Então, falou em crime, a gente precisa, de fato, instaurar um inquérito. Se do processo administrativo resultar que o ato constitui crime, os autos deverão ser encaminhados à autoridade competente para a questão da apuração criminal. Né? Quando a penalidade proposta pela comissão exceder a alçada do presidente, os autos serão encaminhados ao tribunal, fazendo a sua distribuição. Tá? Vamos lá, o que é importante aqui, pessoal, que vocês entendam. Primeiramente, aqui, ó, a comissão, tá? Minha caneta acho que já está com a bateria fraca, ela fica dando uma falhadinha de vez em quando. Tá? A comissão ela é composta por 3 membros, que são magistrados ou servidores estáveis. Essa comissão ela tem 3 prazos diferentes aqui. Tá? Se for um procedimento ordinário, a gente está falando de um prazo de 60 mais 60 dias. Se a gente estiver falando de um procedimento sumário, e aí o regimento interno ele não indica exatamente em que caso é procedimento sumário ou é procedimento ordinário. Isso aqui está nas regulamentações do tribunal, tá? Então, não nos interessa saber aqui. A gente vai ter o prazo, deixa eu lembrar aqui que já me deu um branco, prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 15. Isso aqui é tanto prazo que a gente até esquece, ó. 30 mais 15 dias. E a gente vai ter o caso de sindicância também, que a gente vai ter um prazo de 30 mais 30 dias. Lembre que essa comissão ela vai apenas emitir um parecer para o presidente e o presidente ele vai levar esse parecer. Tá? Então, a comissão aqui ela faz, olha, um parecer e esse parecer ele vai para a votação do Tribunal Pleno para decidir sobre a aplicação da penalidade. Ok? Tranquilo, né? Vamos falar agora, por último, talvez o assunto que vocês mais queiram saber, que é a questão dos servidores do tribunal. Olha lá, o artigo 257, ele estabelece o horário de expediente do tribunal, que vai ser estabelecido mediante resolução administrativa. Bom, para quem está curioso em saber quantas horas vai trabalhar e quando tiver aprovado no concurso, o nosso expediente lá hoje no TRT é normalmente das 7 às 14 horas. Então, são 7 horas de trabalho. Só que isso varia de acordo com a tua chefia. Então, de repente, tem um chefe que flexibiliza esses horários, não tem problema. Tem gente que chega às 7h30, sai às 14h30, o importante é você trabalhar às 7 horas, ok? O servidor sujeitar-se ao controle de frequência, então sim, você vai estar sujeito ao controle de frequência, que será realizado por meio de registro eletrônico, exceto aos ocupantes de cargos em comissão, servidores lotados nos gabinetes de desembargadores e de juízes convocados e ainda assistentes de juiz de primeiro grau. Esses 3 eles não estão, esses 3 não, mas essa galera toda aqui está fora do controle de frequência. Também os oficiais de justiça, avaliadores, terão seu regime de trabalho regulado por provimento da Corregedoria Regional. Tá? Aqui eles estão também fora justamente por causa da atividade do oficial de justiça, que ela é muito mais externa. Os servidores cumprirão 35 horas de trabalho semanal, ressalvadas as situações disciplinadas por leis específicas. Então, a regra lá do nosso trabalho é 35 horas, 7 horas por dia, durante os 5 dias da semana, de segunda a sexta. Tá? Durante o expediente, os servidores terão um intervalo de 30 minutos, revezando-se no trabalho e somente poderão ausentar-se do serviço por motivo ponderável, a critério sob responsabilidade de seu superior hierárquico. Tá? Então, que a gente lá, galera, nosso dia a dia a gente fazia, pelo menos hoje eu estou em home office, mas quando eu não estava em home office a gente fazia uma alternância ali, ficava pelo menos alguém para atender o balcão ali, porque volta e meia chegavam os advogados, depois do horário das audiências, claro,
e aí a galera fazia um revezamento ali para um ou outro ficar no balcão enquanto que o resto da galera ia almoçar. Servidores ocupantes de cargo em comissão e submetidos ao regime de integral dedicação ao serviço estão excepcionados da regra desse artigo, podendo ser convocados sempre que houver interesse da administração. Então, olha só, quem ocupa cargo em comissão e submetidos ao regime integral de dedicação, normalmente quem tem uma FC, por exemplo, no meu caso hoje eu sou FC5, que eu sou assistente de juiz. Então, eu sou submetido ao regime de integral de dedicação. Eu estou excepcionado da regra do artigo do controle ali de frequência, né? Podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Outro ponto importantíssimo. Por omissão no cumprimento dos deveres ou ação que importe em sua transgressão, os servidores do tribunal ficam sujeitos às seguintes penalidades disciplinares: a advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Essas são as penalidades aplicáveis aos servidores públicos. Você precisa saber isso aqui. E aí agora, no que à frente, a gente vai ter esse quadrinho. Para a aplicação das penas previstas no artigo anterior, são competentes o Tribunal Pleno, no caso de demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade, o presidente do tribunal, nos casos de destituição de cargo em comissão, função comissionada e suspensão, e os titulares dos cargos de direção do tribunal e os desembargadores em relação aos servidores lotados nos seus respectivos gabinetes. Os juízes de primeira instância quanto aos servidores lotados nas respectivas varas do trabalho, e quanto aos demais, o diretor-geral no caso de advertência. Bom, vamos sintetizar isso tudo aqui. Tribunal Pleno é competente para aplicar as penas de demissão, ou seja, nossa pena mais grave, Tribunal Pleno. Cassação de aposentadoria, então digamos que o servidor ele já é aposentado, mas ele cometeu lá algum ato que faça com que ele perca a aposentadoria, quem vai aplicar isso é o Tribunal Pleno. E disponibilidade. O presidente do tribunal ele vai poder aplicar destituição de cargo em comissão, então aquele cara que foi nomeado para um cargo em comissão ele vai ser destituído, destituição de função comissionada, e aí aqui, pessoal, não façam confusão com uma coisa. Quem colocou a pessoa no cargo em comissão ou na função comissionada pode também tirar essa pessoa, mas se essa retirada for a título de punição, aí a gente está falando dessas hipóteses sim, que tem que ser o presidente do tribunal. Agora, simplesmente por um ato de, olha, agora eu não quero mais o Leandro como meu assistente aqui, eu quero agora o fulaninho como meu assistente. Ele pode sim retirar de mim aquela função comissionada e passar para outro assistente e não vai haver nenhum problema. Isso não vai ter um caráter punitivo. Questão da suspensão também é o presidente do tribunal. A chefia imediata, ela vai aplicar apenas a pena de advertência. Então, se eu fizer uma cagada lá no meu trabalho, meu chefe vai poder me punir com uma advertência. Mas se ele quiser me aplicar uma suspensão, me destituir da função comissionada, ele vai ter que encaminhar para o presidente, ou se ele quiser me demitir, ele tem que me encaminhar para o Tribunal Pleno para uma votação formal que vai ser feita. A pena de suspensão, que não excederá 90 dias, será aplicada em caso de falta grave, desrespeito às proibições consignadas no Regimento Jurídico de Servidores Públicos Civis da União ou reincidência de falta já punida com advertência. Durante o período de suspensão, o servidor perderá todas as vantagens do cargo e direitos decorrentes do exercício do cargo. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, ficando o servidor, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço com direito apenas à metade de seus vencimentos ou remuneração. A destituição de função terá por fundamento a falta de exação no cumprimento do dever. Então, não está cumprindo direito, vai ser retirado. Sob pena de responsabilidade, a autoridade que tiver ciência ou notícia de irregularidade no serviço público é obrigada a promover sua apuração imediata por meio de sindicância ou mediante processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado a ampla defesa. Para finalizar, uma questãozinha sobre os servidores. Segundo o regimento interno do TRT da 11ª Região, não é uma pena aplicável aos servidores do tribunal. E aí, vamos lá. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade, sim, é uma pena aplicável, inclusive aplicável pelo nosso Tribunal Pleno. Então, aqui está correta. Suspensão também é uma pena aplicável pelo nosso presidente do tribunal.
Destituição de função comissionada também é uma pena aplicável pelo presidente do tribunal. Censura é uma pena aplicável aos magistrados e não aos servidores. Então, nossa resposta é censura. Apenas para continuar, demissão é uma pena aplicada pelo pleno. E a gente vai ter ainda aqui a nossa advertência, que é aplicável pela chefia imediata. Legal, turma? Assim a gente fecha a nossa aula sobre os 10 principais pontos. Então, reforce esses pontos. Servidores, processo administrativo disciplinar, ordem da sessão de julgamento, ordem dos trabalhos, também faz parte das sessões de julgamento e decisão, tá? Ordem do serviço no tribunal, funcionamento dos órgãos do TRT-11, eleição, direção, posse e vacância, deliberações, antiguidade, composição, estrutura e organização do tribunal. Esses daqui são os principais pontos do regimento interno. Eu sei que são bastante coisas para estudar, mas se você der uma reforçada neles, eu tenho certeza que você consegue gabaritar esse conteúdo e isso vai ser um diferencial muito grande nessa prova, pode ter certeza. Normalmente o que acontece? O pessoal vai, todo mundo muito bem nos conteúdos de direito, então aquelas 30 questões de conhecimentos específicos, geralmente o pessoal vai acertar 26, 27, 25, vai ficar por ali. E aí não adianta, talvez mesmo que tu vá muito bem, acerte 28 questões, a diferença não vai ser tão grande. Só que aí dentro das questões básicas, você pode se diferenciar. E um grande diferencial nesse concurso, na minha opinião, vai ser o regimento interno. Então é isso. Recomendo que, se você já estudou todo o material esquematizado, já fez as questões e assistiu nossa aula, guarde agora para revisar perto do dia da prova. Eu recomendo que você faça algumas revisões até o dia da prova, mas coloque elas de uma forma um pouquinho mais espaçada e dê ênfase nos outros assuntos. Mas não deixe de ir lá na próxima da semana da sua prova revisar todos esses pontos aqui. Tá bom? Ficamos por aqui, até uma próxima, um grande abraço.